Universitária FM, Agenda Cultural. Nesta sexta tem prévia do bloco anárquico Semeadura no Flor de Jambo Vegetariano, que fica no Poço da Panela. A programação começa às 4h com Helder Vasconcelos e o Forró de Meio Fio. Logo depois tem arrastão do Pink Floyd nas ruas e o DJ Unicórnio de Fogo encerra a noite. A entrada é gratuita. A cantora Joana Flor comemora seu aniversário nesta sexta com o show Uma Rosa ao Luar. A partir das 8h, o tributo a Luiz Gonzaga e Noel Rosa leva releituras e poesias ao Se Inspire, que fica em frente à Praça do Arsenal, no bairro do Recife Antigo. Ingressos à venda na hora e local do evento. Universitária FM, Agenda Cultural. Fim de noite especial no domingo da Universitária FM. 9h, Vertim Moura. Pássaro que canta só, vida quando voa livre, folha quando morre seca, fuja do destino. Tente passar pelo que estou passando. Às 10, recorde Luiz Melodia. Tente apagar este teu novo engano. E às 11h, o som da Etiópia. Mulato Astatic e seu quinteto. Domingo, na 99.9, fim de noite especial. Universitária FM. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá, ouvinte da Rádio Universitária 99.9 FM e também da Rádio Paulo Freire 820 AM, nossas rádios públicas. Eu sou o Bruno Nogueira, eu sou professor dos cursos de comunicação da Universidade Federal de Pernambuco e está começando agora mais uma edição do programa Fora da Curva, o programa que fala sobre o que a maioria cala. E essa, hoje, né, é a última edição dessa temporada do Fora da Curva. Durante todo o semestre, a gente teve um foco bem forte nas eleições para presidente do Brasil, trouxemos análises de todo o desenho político que o país traçou nesse período, sempre com convidados mais que especiais, especialistas em direito constitucional, previdência, representantes de movimentos sociais. Todo esse conteúdo da nossa temporada, ele está disponível em nossas redes sociais. Tem a nossa página no Facebook, que é facebook.com/programa Fora da Curva. Tem nosso canal no YouTube. Então tudo lá está disponível para quem quiser relembrar todas as conversas que a gente teve aqui. E é com essa carga que a gente encerra hoje perguntando, afinal de contas, o que podemos esperar do governo Bolsonaro em 2019. Jair Bolsonaro ele foi eleito com 55% dos votos na eleição de outubro. Foi uma das eleições mais emblemáticas da história da democracia recente do Brasil. A chegada dele ao poder também é reflexo da ascensão de um novo conservadorismo no país, que pautou boa parte de sua campanha. E para conversar sobre isso, eu estou aqui no estúdio com o cientista político Sérgio Ferraz. Bom dia. Bom dia, Bruno. Bom dia, ouvintes. Lembrando que você que está nos ouvindo na Rádio Universitária pode acompanhar a transmissão ao vivo no Facebook. Basta acessar a página facebook.com/programa Fora da Curva ou então facebook.com/99 Universitária. Lá você pode mandar perguntas, comentários, participar, interagir com a gente aqui no estúdio. E eu geralmente conduzo essa dinâmica aqui meio como uma entrevista, intercalando pergunta, resposta, mas eu estava querendo que a gente fizesse hoje mais como uma conversa mesmo, de uma forma mais aberta, a partir dessa reflexão, Afinal de contas, o que é que a gente pode esperar desse governo, desse novo governo 2019? Essa é a pergunta que todos os observadores, toda a população brasileira está fazendo, O que a gente pode fazer é se basear nesses quase já 50, quase. A eleição foi no final de outubro, A gente está com quase 2 meses de transição, em que eu acho que vários sinais foram transmitidos à sociedade, Acho que a montagem do governo, a montagem do ministério
permitiu, né? Permitiu à sociedade, permitiu aos analistas, aos observadores, perceber um pouco como é que vai ser a fisionomia desse governo. E o que me chama a atenção, Bruno, muito especificamente, é a formação de um governo com grupos muito diferentes. Diferentes em termos de origem, diferentes em termos de visão de mundo. Claro que há uma convergência, como você falou, no conservadorismo, na grande virada à direita. Quer dizer, eu acho que é importante a gente ter claro que há uma mudança no espírito do tempo, digamos assim. Eu acho que desde a transição, desde 88, desde a Constituição de 88, a gente tinha mais ou menos um consenso no Brasil em termos da necessidade da inclusão social. Né? O pagamento da dívida social, o resgate em direção a um país mais justo, a construção de uma democracia, do crescimento econômico com a inclusão social. Eu acho que mais ao centro-direita com os tucanos, mais à centro-esquerda com o PT, né? Esse é o clima que domina o Brasil nesses 30 anos. Isso mudou. Né? A gente não sabe ainda se essa mudança é uma mudança conjuntural, uma fase que vai dar lugar a uma outra coisa mais à frente, ou se é uma coisa mais estrutural. Se a gente olha para o resto do mundo, talvez seja até mais estrutural do que temporário, já que essa onda conservadora que você mencionou não está restrita só ao Brasil, né? Mas o que é que a gente nota no governo Bolsonaro, né? Voltando a falar mais especificamente, eu acho que tem grupos muito diferentes, né? Acho que os 3 principais grupos que caracterizam o governo: o grupo da economia com Paulo Guedes, né? Que é um grupo ultraliberal, né? Um grupo que aliás é outra característica também de todas as escolhas do ministério. São escolhas extremadas, né? São sempre no ponto, o ministério transita entre a direita e a extrema direita, personagens muitas vezes completamente desconhecidos, né? O ministro da Educação, o ministro do Meio Ambiente, né? O chanceler, né? E figuras também, muitas vezes, sem nenhuma experiência prévia da administração pública, propondo fazer uma reforma muito grande nos ministérios, no próprio desenho do organograma da União. Então, tarefas de grande ambição para pouca experiência e para posição extremista de boa parte da equipe, né? Mas nós temos o pessoal da economia, que tem uma visão extremamente liberal, ligado ao mercado financeiro, né? A isso se contrapondo um grupo militar muito forte, tem uma presença de generais, são 7 ou 8 generais, né? Dentro, inclusive, do Palácio do Planalto, né? O general Heleno, o general Adalberto dos Santos. E em terceiro lugar, você tem um grupo em torno de Sérgio Moro também. Um grupo formado por muitos delegados da Polícia Federal, né? Por servidores públicos ligados a Curitiba, né? Numa visão que me parece também, até certo ponto, me preocupa um pouco, um certo provincianismo, né? Moro parece que tenta reproduzir a situação que ele tinha no Paraná num contexto completamente diferente, né? Eu vi pouco diálogo do Sérgio Moro nesses 60 dias, por exemplo, com especialistas em segurança pública, que é uma das tarefas do Ministério, né? Eu até concedo que ele tem uma expertise no combate à corrupção, lavagem de dinheiro, crime organizado, tá levando gente que entende disso, mas há o outro grande lado do Ministério da Justiça e que fez parte da campanha, é uma das poucas promessas de campanha claras do Bolsonaro, foi o combate à criminalidade, o combate à segurança pública. E acho que essa parte do Ministério da Justiça ainda é uma grande dúvida pra gente, né? Mas fora isso, você tem a família Bolsonaro, extremamente atuante, né? Você tem uma articulação política, a meu ver, muito desarticulada, porque esse é um ponto-chave, né? O sucesso ou o fracasso do início do governo Bolsonaro vai depender muito da forma como ele lida com o Congresso. E as indicações disso até agora são bastante confusas, né? Eu, assim, para não me alongar tanto, eu diria o seguinte: à primeira vista, os grupos que compõem o governo não parecem falar a mesma linguagem. E os militares tendem, a meu ver, no médio prazo, a ganhar força nesse governo, justamente porque eles se contrapõem à inexperiência generalizada de boa parte das outras áreas, inclusive do
do próprio presidente da República, né? Então isso de um lado, e do outro lado, a equação para lidar com o Congresso me parece bem complicado, e eu vou explicar por quê. Geralmente um governo faz questão de deixar claro quem são as pessoas que falam com o Congresso, né? Porque pelo Congresso passa qualquer medida importante tem que passar pelo Congresso, e essa articulação é decisiva. No presente caso, no começo a gente achava que o Onyx Lorenzoni ia liderar essa negociação, depois a gente viu que isso também faria parte das atribuições do general Santos Cruz, que foi nomeado secretário do governo com gabinete lá dentro do Planalto. Depois o Bolsonaro disse que ele próprio também cuidaria disso. E agora eu queria chamar a atenção para uma coisa que a imprensa talvez não tenha dado suficiente destaque, que é o fato de que Paulo Guedes, notando duas coisas. Primeiro, uma indefinição da articulação política, e notando também sinais da própria família, do próprio presidente, que, digamos assim, não colocavam a prioridade da Previdência no lugar que eles, os liberais, esperam. Ele próprio começou a montar a equipe de articulação política dele. Então, não sei se vocês repararam, mas uma coisa importante: quem foi nomeado para ser o secretário da Previdência foi o deputado não reeleito Rogério Marinho, do PSDB, que está lá montando uma equipe para fazer uma articulação política também com o Congresso para viabilizar a Previdência. Então, na verdade, a gente vai ter aí, eu acho, a meu ver, uma grande confusão, porque se você coloca tanta gente para tratar disso, você tende a emitir sinais confusos para o Congresso. Me parece que, da forma que está colocado, o maior trabalho que ele vai ter, o maior trabalho que o Bolsonaro vai ter, vem da situação e não da oposição, né? Aparentemente. Ele vai ter essa característica aí que, como você muito bem colocou, o desencontro de ideias e intenções de quem está próximo dele, né? E aí, pensando nisso, como é que a gente pode projetar qual deve ser, como vai ser essa oposição a ele, né? Qual vai ser o papel da esquerda? Quais pautas deveriam estar à frente aí da esquerda nesse momento, nesse novo redesenho que a gente tá vendo? Eu concordo, exatamente. Eu acho que o problema que se coloca em primeiro lugar para a nova presidência vai ser dar um mínimo de coesão a uma fisionomia de governo que não me parece tão coesa. E numa situação muito específica, em que, durante a campanha, ele não se comprometeu claramente com nenhum programa, a não ser as promessas vagas de combate à criminalidade, de combate à corrupção e de levantar bandeiras morais conservadoras, né? Eu acho, na verdade, que a ofensiva do governo, no primeiro momento, vai ser no campo da corrupção, do combate à corrupção, ações mais espetaculares dentro disso, e na área dos costumes, né? Por quê? Porque a agenda econômica é uma agenda muito mais complicada, muito mais amarga, e que vai ter que passar pelo Congresso com dificuldades, né? Então você me pergunta como é que fica a oposição diante disso. Olha, eu acho que no primeiro momento, eu não esperaria, eu posso estar enganado, mas eu não esperaria uma grande capacidade da oposição, principalmente dos setores mais à esquerda, de estarem no jogo com uma grande eficácia, né? Eu acho que é um período em que a oposição, digamos assim, vai lamber suas próprias feridas, né? A oposição está muito machucada com o resultado da eleição, né? E eu acho que há uma agenda, né? Por exemplo, como é que o PT vai cuidar, vai lidar com a força do antipetismo, né? Que se mostrou tão forte nessa eleição, né? Como é que vai? Isso se desdobra numa questão tão delicada quanto que a gente viveu essa semana de novo, né? Que é a questão do Lula, né? Da prisão do Lula, né? Como é que o PT pode equilibrar uma agenda que, de um lado, seja solidária a Lula e, do outro lado, também promova uma renovação no próprio partido, reconecte o partido às periferias, né? Porque o PT, é bom deixar claro, a esquerda não perdeu a eleição só nos segmentos de renda de classe média para cima. Também o PT perdeu lá embaixo. Ele só ganhou na faixa que vai até um salário mínimo, quer dizer, naquela camada mais excluída. Mas se a gente pega, por exemplo, o extrato de renda entre 2 e 5 salários mínimos, o PT perde. E esse era um grande reduto do partido. Então,
como equilibrar, digamos assim, uma agenda que está mais voltada para o passado, de alguma maneira, né? Para as bandeiras históricas e para o compromisso com a liberdade de Lula, com uma renovação, com se reconectar a população. Eu acho que isso é um problema, né? Outro problema é o diálogo das oposições entre si. A gente vê, por exemplo, por parte das oposições não petistas, estou pensando no PDT, no PSB, no próprio PSOL, né? Em outros setores, há uma clara disposição de não se vincular ao PT, de não fazer, talvez numa tentativa de escapar a esse antipetismo do eleitorado que eu acabei de mencionar, né? Mas me parece, eu entendo, eu compreendo as dificuldades do PT, como eu compreendo também a estratégia da oposição não petista, mas me parece que se num cenário já tão difícil, se as oposições não dialogarem entre si e se também não procurarem partidos do centro que tem lealdade, que tem um compromisso com a democracia, eu acho que esse bloco tende a ficar um tanto quanto enfraquecido, né? Então eu acho que para a oposição faria bem mergulhar um pouco agora e tentar enfrentar suas próprias questões. Até porque esse período de lua de mel do governo com a população é inevitável, isso acontece em qualquer mandato. Né? Aproveitar que você falou, você já falou aí da história de Lula, né? A gente teve essa semana aí, há 2 dias, essa tentativa da soltura dele, né? E eu queria saber o que é que isso diz pra gente sobre esse novo governo, né? Porque foi uma tensão com o Supremo, né? Diretamente, que aconteceu. Você acha que vai ser uma relação conflituosa com o Supremo e o governo? E com essa disputa com a partir da oposição também, né? Como é que vai ser o papel do Supremo nesse... Sabe, Bruno, isso talvez seja uma das coisas que eu acho que mais devem preocupar a sociedade, porque se a gente olha para o discurso histórico do Bolsonaro e dos grupos que estão perto dele, né? Você vê uma relação, no mínimo, para usar de um eufemismo, muito ambígua com a democracia. Por mais que eles agora tentem, né, se colocar como pessoas que jogam dentro das regras democráticas, o fato é que nós temos 30 anos de uma atuação agressiva, né, extremamente descompromissada com o respeito, né, ao Estado de Direito. Então, num momento desse, o que é que a gente deveria contar? Um recurso que um país conta é justamente com suas cortes constitucionais, com seus tribunais, com seu judiciário, com seu Ministério Público, né? Atuando de uma forma muito para além dos partidos, de uma forma política, mas numa forma de política entendida como compromisso com a defesa da Constituição. Infelizmente, o que aconteceu essa semana é mais um episódio de um processo que já vem que não é de hoje, que vem de talvez de 5 anos para cá, no mínimo, em que a mais alta corte do Brasil perde a cada dia credibilidade, reputação e autoridade, né? O Supremo tem que ser, num desenho democrático ideal, aquele poder moderador, o poder que não se confunde com a disputa partidária e que obriga todos os jogadores partidários a respeitar as regras do jogo. Felizmente, para fazer isso, o Supremo tem que gozar de respeito, confiança e de credibilidade perante a sociedade e a população. E para gozar de confiança e respeito, ele precisa agir fundamentalmente como um órgão colegiado, que se pronuncia através da palavra coletiva dos seus integrantes. O que a gente tem visto não é de hoje, não é só Marco Aurélio, são praticamente todos os ministros, é uma atuação anárquica, individual, em que cada ministro termina sequestrando o próprio poder do plenário, né? Eu vou lembrar aqui a decisão de Gilmar Mendes, já havia maioria, era uma discussão central à democracia sobre o financiamento público, já havia maioria a favor do financiamento público. Gilmar Mendes, ele pediu vista, sentou em cima dessa matéria e simplesmente em 2014 a eleição teve que ser processada ainda sob o regime antigo, com todas as consequências de corrupção que a gente viu depois, né? Vou lembrar da decisão do ministro Luiz Fux, que durante 4, 5 anos sustentou o auxílio moradia com base numa liminar, né? Então, são várias, a decisão também do ministro Gilmar Mendes de impedir a posse de Lula como ministro, talvez
dando ali a decisão final que balançou o pêndulo da política a favor do impeachment, né? Então, o que é que a gente viu, infelizmente, nesses últimos anos? Uma atuação individualista, o Supremo, inclusive, arrastado, aparentemente, por interesses partidários, né? Muitas vezes usando de 2 pesos e 2 medidas quando se tratava de nomes diferentes nas capas dos processos. Tudo isso colaborando para quê? Para que o Supremo perca força. Então, me preocupa muito, para além das questões concretas envolvendo políticos específicos, né? Embora eu acho que a prisão de Lula não tem fundamento jurídico, né? E entenda também a reação do ministro Marco Aurélio. Eu acho que é muito complicado. A gente tem que reconhecer que no último dia antes do recesso você solte uma decisão com essa carga de consequências. Mas ele fez isso por quê? Vamos lembrar, né? A presidente do Supremo anterior ao Toffoli, a Carmen Lúcia, ela se recusou a colocar no plenário, ela se recusou a colocar na agenda do tribunal a votação das ações declaratórias de constitucionalidade sobre a possibilidade de se prender após a condenação em 2º grau. O que se queria, né? Havia a demanda da sociedade, inclusive, de se definir essa questão em termos de regra geral. O que é que foi feito? Claramente, com o propósito de manter Lula na cadeia, ela colocou na agenda a discussão sobre o habeas corpus específico, né? Então, se você pode acusar Marco Aurélio de ter agido de uma maneira, digamos, temerária, também é temerário que a presidente da corte, responsável por ter uma agenda que resolva as questões gerais, tenha recusado fazer isso, né? Então, o que a gente vê é isso, quer dizer, um Supremo em que cada um parece agir individualmente em detrimento do colegiado e em detrimento da força do tribunal. Ora, se você junta isso com a circunstância que a gente vai estar, a partir do dia 1º de janeiro, tendo o poder executivo, tendo à frente do poder executivo um presidente com claras tendências autoritárias, a gente vai ter aí um dispositivo de contenção do poder, né, enfraquecido. A gente precisaria ter um Supremo extremamente forte para conter qualquer tentativa de atravessar as cercas institucionais. Infelizmente, não é esse o quadro que nós vamos ter no ano que vem. A não ser que o Supremo dê uma virada aí radical na forma como ele tem atuado. Mas você acha possível essa virada? Você acha que... Olha, eu acho que a sociedade brasileira tem que estimular e cobrar do Supremo isso, né? A gente, se você me perguntar realisticamente se eu acho possível, eu vou te responder francamente que não. Eu não vejo sinais, né? Na verdade, eu queria chamar a atenção de uma coisa ainda mais preocupante, que é o fato de que tanto quando se pautou o habeas corpus sobre a possibilidade da libertação de Lula, né, salvo engano, em abril desse ano, como agora, na decisão às vésperas aliás, assim que foi divulgada a decisão do ministro Marco Aurélio, o alto comando do Exército se pronunciou, seja através de um Twitter do seu comandante, naquela ocasião, né, claramente exercendo uma pressão sobre o Supremo Tribunal, no sentido de não mudar as regras sobre prisão de 2º grau, como agora também o alto comando fez questão de divulgar que estava em teleconferência já discutindo as prováveis implicações de uma libertação de Lula. Não me parece que seja esse o papel numa democracia do alto comando militar. São questões da justiça, são questões do poder judiciário. Agora, de um ponto de vista da política como ela é, o que é que a gente vê? À medida em que a reputação do Supremo é dilapidada pelo próprio jogo partidário que a sociedade identifica dentro do tribunal, esse espaço de vazio de autoridade é ocupado por outro ator. E o ator hoje com mais força e com mais legitimidade na sociedade para ocupar esse espaço vem sendo, por enquanto, o alto comando do Exército. Então, se você me perguntar realmente, o que eu sinto é que o Supremo Tribunal Federal, em grande parte por sua própria culpa, ele já não tem liberdade plena em termos do conteúdo decisório que ele pode decretar. Ninguém tinha dúvida na tarde de anteontem que o presidente do tribunal cassaria a decisão do ministro Marco Aurélio. Embora a grande parte dos advogados que eu conversei ou que eu li na imprensa sustentam
que a decisão de Marco Aurélio, em termos jurídicos, era perfeita e que o recurso só poderia ser ajuizado para o colegiado. O recurso que o presidente Toffoli resolveu aceitar da Procuradoria-Geral da República simplesmente não existe, na opinião de juristas extremamente gabaritados. Isso não me surpreende à medida em que eu acho que não se trata mais do que é legal ou ilegal, do que é constitucional ou inconstitucional. Eu acho que esse tipo de lógica jurídica ainda vale para muita coisa. Mas parece que há uma área que foi passado um círculo de giz pelas forças que estão dominando essa nova ordem política mais conservadora. E uma dessas áreas é a questão da prisão do Lula. Parece que Lula não pode sair da cadeia, independente do que a norma diga. E uma coisa que a gente tem sempre falado bastante aqui no programa, que torna difícil essas previsões que a gente tem tentado fazer, é essa característica da transição aí do governo, onde se anuncia uma coisa, se cria um caso e aí se volta atrás, né? E aí eu queria saber, você acha que existe uma estratégia aí, ou isso é um reflexo desse desentendimento da base dele, ou um reflexo de um despreparo? Ou existe uma estratégia nessa confusão que se cria quando fala, vou acabar com tal ministério, volta atrás, e aí acaba, né? Vou fazer tal coisa, volta atrás, e aí faz de novo. Bruno, sinceramente, embora muita gente descubra uma estratégia, eu não consigo ver exatamente. Eu consigo ver muito mais o resultado do que eu estava falando antes, de um governo que não tem a homogeneidade mínima, nem tem experiência para sustentar uma linha coerente, né? Eu acho que o que está por trás da sucessão de idas e vindas é muito mais uma espécie de batimento de cabeça interno nos grupos que estão tentando controlar esse governo, e também, acho que um fator que a gente deve estar de olho, a capacidade insuficiente de arbitragem do presidente eleito Bolsonaro em relação a essas disputas, né? Eu tenho dúvidas, até pela inexperiência do presidente, né? De qual vai ser a capacidade que ele vai ter de arbitrar com eficiência essas disputas, né? Eu acho até que a partir de um certo momento, determinados personagens do governo tentam passar essa ideia de que se trata de uma estratégia, mas isso muito mais como uma proteção posterior ao erro, né? Você vê o caso dos posicionamentos nas relações internacionais, são absolutamente amadores, desastrosos, né? Você se alinha você não está se alinhando sequer com os Estados Unidos, você se alinha com Trump, com uma presidência, isso já é um erro, né? Você não pode tratar relações de Estado assim. E no momento, curiosamente, em que o Trump começa a estar em declínio, quando ele perde a maioria no Congresso, se prepara para enfrentar uma parte final do mandato, provavelmente muito mais difícil do que a primeira, e com muito menos poder, né? A questão dos países árabes, a questão da proposta de transferir a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, sem lidar com as consequências, né? Essa história de não convidar a Venezuela e Cuba porque são ditaduras. Olha, não está convidando a China, não vai convidar a Rússia, não vai convidar outros países, a Coreia, né? A Coreia do Norte. Isso não tem coerência, não se sustenta, né? E teve esse contratempo agora com a França, né? Eu não sei se você acompanha. Contratempo com a França. E ele falou que a imigração tornou a França um lugar insuportável para viver, e veio a resposta do embaixador, né? Nos Estados Unidos. 63.880 homicídios no Brasil em 2017, 820 na França, né? Esse era um ponto que eu estava querendo entrar também, assim, como é que você acha que vai ser o Brasil em termos de relações internacionais? Assim, a gente deve ficar temeroso, ou você acha que esse vai ser um governo que vai saber dialogar com os outros países? Olha, eu acho que aí há dois cenários. Um cenário é a espécie de educação pela pedra, para lembrar o João Cabral Melo Neto. A realidade se impor, né? Porque, veja, à medida que você toma algumas decisões, por exemplo, você avança agressivamente contra a China, se alinhando claramente aos Estados Unidos nessa disputa que não é só uma guerra comercial que a gente está vendo entre China e Estados Unidos. É uma disputa muito mais abrangente, que tem a ver até com a disputa pela fronteira tecnológica, né? Ora,
se você se alinha contra a China com essa agressividade, você se sujeita a uma retaliação muito forte de um país que é uma das 2 grandes superpotências hoje. O Brasil simplesmente não tem fôlego para isso. Da mesma forma, num grau menor, na retaliação provável dos países árabes contra esse alinhamento a Israel, onde a gente vai se meter talvez no conflito de mais difícil resolução no mundo. Eu não vejo vantagem que o Brasil vai tirar disso, né? Então, um cenário é um cenário muito ruim, em que a gente perde uma capacidade que a diplomacia brasileira sempre teve, historicamente, de agir como um fator de conciliação, de entendimento, como um país que é visto praticamente por todos os lados, como um país capaz de ajudar na solução dos conflitos em vez de se alinhar automaticamente a alguém. Então, isso seria um cenário em que o país ia degradar sua posição no cenário internacional muito rapidamente. Agora, eu tenho a esperança que a vida real promova lições rápidas e que os próprios interesses internos do grande empresariado haja no sentido de conter essa ideologização excessiva, amadora e irresponsável que claramente está embutida no projeto do chanceler nomeado e da família Bolsonaro, que também tem suas ambições no plano das relações internacionais. Então, me parece, eu espero que as próprias pressões internas, porque há prejuízos materiais, há prejuízos para a pauta exportadora, há prejuízos de emprego, né? Eu espero que essas pressões e a própria sociedade como um todo se levante para manter a posição do Brasil no terreno diplomático, como ela sempre foi, um país que está ali para favorecer a cooperação, o respeito aos outros povos e não para se alinhar automaticamente dessa maneira tão mesquinha e tão extrema como está se apontando. A gente vai para um rápido intervalo e já a gente volta aqui com Fora da Curva. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria. Universitária FM 99.9. Universitária FM, Agenda Cultural. Para quem tá afim de curtir um rock mais pesado, neste domingo vai ter confra da última pedrada do ano, no Estilo Itabá, a partir das 3 da tarde. Entre as atrações, as bandas Cosmogrão, Ruína, Amp, Surte e Revolta Civil. Ingressos à venda na hora e local do evento. O tradicional baile do Menino Deus começa neste domingo a partir das 8 da noite no Marco Zero. Comemorando seus 15 anos, o espetáculo apresenta dessa vez canções inéditas, além de uma solista mirim e alguns novos atores e bailarinos integrando o elenco. O espetáculo é gratuito e para todas as idades. Universitária FM, Agenda Cultural. Neste final de ano, a Universitária FM tem um presente para você. Poxa, é uma grande aventura. Adaptado do livro Fábulas de Gente, do escritor Valdir Oliveira, 7 histórias repletas de lirismo. Por que não juntar as qualidades de cada um? Humor. E drama. E se houver monstros de dentes grandes e olhos aboticados? Lutarei com todas as minhas forças! Participação de grande elenco. É assim no mundo da fantasia. Trilha sonora original com situações e sentimentos humanos. Ainda bem que sempre estou preparado para situações inesperadas. Fábulas de Gente, de 24 a 28 de dezembro, 6:30 da noite, na Universitária FM. Incentivo Funcultura. Ministério da Cultura e Prefeitura do Recife apresentam Baile do Menino Deus, o maior espetáculo do Natal. Há 15 anos encantando plateias no Recife. Praça do Marco Zero, dias 23, 24 e 25 de dezembro, às 20 horas. Música, teatro, dança e muita alegria. Baile do Menino Deus, nosso jeito de brincar o Natal. Grátis. Realização: Ministério da Cultura, Governo Federal e Relicário Produções. Apoio:
Universitária FM. Para mim, a Rádio Paulo Freire vai ser muito importante para colocar em prática tudo aquilo que a gente está vendo nas salas de aula. Que a população enxergue que a universidade está aqui para ela. A gente sonha muito com a possibilidade de ter uma rádio laboratório, né, de ter uma rádio experimental, uma rádio que integre a formação desses alunos com a realidade, com o cotidiano. E a Rádio Paulo Freire ela chega justamente nesse momento para poder trazer mais vida para esse processo, né, que a gente possa justamente pensar nessa comunicação como um direito para todos e todas. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Programa Fora da Curva. Análise crítica de assuntos do interesse público. Estamos de volta com o programa Fora da Curva. Eu sou Bruno Nogueira e hoje o programa pergunta o que esperar do governo Bolsonaro em 2019. Eu já estava conversando aqui com o cientista político Sérgio Ferraz e agora recebo Silvia Siqueira Campos, que é jornalista, conselheira de Direitos Humanos e também integrante da Partida, né, que é um movimento criado para ajudar que mais mulheres ocupem posições políticas em Pernambuco. Ele é de Pernambuco ou é nacional? Ele é nacional. E aí, Silvia, eu queria aproveitar que você chegou, na verdade, para pegar a tua perspectiva dessa nossa pergunta-chave, né? O que esperar do governo Bolsonaro em 2019? Pergunta difícil essa, né? Mas ao mesmo tempo tão fácil. Mas muito obrigada pelo convite, Bruno. Um prazer, Sérgio, estar escutando você. Vinha no caminho pensando junto com você, né? Sobre essa nossa situação. Bruno, o que eu espero realmente, que na verdade já está acontecendo, é uma reorganização das lutas populares para o que a gente tem, né, enfrentar. Que já se apontava principalmente ali em 2016, né, qual era o tamanho da questão brasileira, do que estava por vir, e que se concretiza agora no final de outubro, né, com a eleição de Bolsonaro, o primeiro militar eleito pelo voto, assim, né, em plena construção, quer dizer, construção democrática, mas obviamente que desde 2013, as jornadas de 2013 causaram um abalo muito grande na estrutura democrática, né, brasileira. Então a gente tem acompanhado e participado um movimento muito maior de reorganização da luta e principalmente do campo das esquerdas, né? Isso foi outra questão, assim. Se a gente já falava antes dessa multiplicidade de esquerdas, né? De nós que estamos na luta pela defesa de direitos, pela construção democrática, ou pessoas ainda como eu, que acreditam no socialismo e que constroem a perspectiva, né, do bem comum, do bem viver, a gente tem visto que é preciso ir além de uma disputa simplesmente partidária, né, de ocupar cargos no executivo, no legislativo, mas também é necessário fazer formação política mais do que nunca. A gente precisa, enquanto esquerda social, sabe, organizações. Eu voltei, né, após a campanha, eu voltei a presidir o movimento Infanto Juvenil de Reivindicação, Mirim Brasil. Então a gente tem visto que é necessário nesse momento que a gente cuide bem dos movimentos, das organizações, porque a gente sabe que essa é uma das questões que está por vir em 2019, né? A partir da posse. Uma perseguição muito grande, não só aos sindicatos, mas aos sindicatos e movimentos, mas às organizações que têm um papel de destaque no cenário de defesa de direito. E eu acredito que aí virá, principalmente no campo da educação, de maneira muito mais estruturada, né? Virá também no campo da cultura, porque a cultura emancipa, né? Constrói processo de emancipação das pessoas, do coletivo, né? E virá também no campo da alimentar. Né? Fora, obviamente, toda essa perseguição mesmo aos direitos trabalhistas, à previdência,
a assistência social ficará ainda mais precarizada. Então, a gente vai precisar ter um olhar de reorganização desse espaço de luta, para além de, eu estou no movimento tal, você no sindicato, alguém no coletivo, e a gente olhar que isso precisa transcender as siglas de quem tá, né, de quem faz luta assim em movimentos e coletivos, para uma questão de construir um projeto de Brasil com a nossa perspectiva. Né? Eu acho que foi isso que a gente pecou, principalmente, enfim, quando acho que a gente chegou no momento, né, com capacidade para, principalmente ali, quando o Lula é reeleito, a gente tinha condição no Brasil, principalmente com a aprovação, não é, do governo e da figura dele, de trazer uma constituinte, uma nova constituinte, fazer uma remodelação para atender a diversidade cultural brasileira e reconhecer, né, o quanto as populações originárias do Brasil foram deixadas à margem do processo de desenvolvimento, foram oprimidas, enfim, até mesmo e principalmente com as pessoas da África escravizadas aqui no nosso país. Então, a gente perdeu a noção do quão é importante formar base política, né? Isso não está vinculado ao partido, mas a um projeto de nação, de cultura. E uma outra questão é como a gente pode contar com os aliados e aliadas eleitas tanto para o Congresso quanto para as assembleias legislativas. E fico muito contente com as vitórias que tivemos aqui no estado. Uma das bases da campanha do Bolsonaro foi relativo à segurança, né? E aí uma coisa que a gente tem percebido, que está um pouco dentro da sua fala já, na verdade, mas eu queria que a gente comentasse e reforçasse mais essa questão. Me parece interessante como ele começou a juntar, né, como essa base dele começou a juntar essa ideia de um combate à segurança e também, ao mesmo tempo, a uma criminalização de movimentos sociais, né? Parece que as duas coisas se juntaram, né? Tipo, combater a falta de segurança, a violência no discurso dele está muito relacionado a combater certas lutas por direitos, né? Vocês acham que isso é um risco? Vocês acham que a gente pode entrar nesse contexto onde lutar por direitos vai ser entendido como um crime dentro desse pensamento conservador que está chegando com o governo dele? Olha, eu tenho certeza disso, assim, não existe reconhecimento de direitos sem luta, né? Então, se a gente tem essa perspectiva histórica, qualquer defesa, qualquer reivindicação, ela está dentro da legalidade de ser humano, de ser humana, né? E da legitimidade da luta por direito. Agora, é óbvio que o governo de Bolsonaro, ele, além de ser um governo, e isso é interessante, né? Interessante e absurdo. Desde o 1964, esse é o governo com a maior quantidade de militares. Ao mesmo tempo, ele vem a colocar, né, e a enraizar na sociedade brasileira um sistema econômico fortemente neoliberal. Então, é óbvio que o capital nunca vai permitir que as lutas populares que vão especificamente no acesso à terra, na produção e distribuição de alimentos, no acesso à informação, à cultura, à educação, à saúde, elas ganhem as ruas, né? Agora, como é que a gente vai segurar uma grande massa na população sendo oprimida diariamente? E isso dói na pele, dói no estômago, né? Como é que a gente segura todas essas dores calada, esperando que se faça o milagre e que sejamos incluídas no processo de desenvolvimento? Isso é impossível. Claro. Tem uma coisa muito interessante aí, né? É parte da estratégia do jogo político você misturar a realidade com teus interesses mais estreitos. Eu acho que essa questão da segurança e misturar isso com a criminalização dos movimentos sociais é um típico exemplo de algo que pega uma coisa que está no real, que é a insegurança, que afeta principalmente a população mais pobre, a população das periferias, que vive muitas vezes entre o crime organizado e as milícias, em uma polícia extremamente violenta, ou seja, vive massacrado,
sem acesso, um Estado ausente que só chega para reprimir e que deixa entregue a população ao crime, né? Às regras do crime. Isso é um problema real. E eu acho que isso é um problema que a esquerda precisa olhar. Não tem por que a gente deixar essa agenda para a direita. A gente precisa olhar essa questão da segurança sob um prisma democrático. Agora, outra jogada, e aí uma jogada ideológica que interessa à extrema-direita e que planta um problema, se afasta da realidade, é essa tentativa de criminalizar os movimentos sociais. São duas coisas que não têm relação. A questão da segurança é real. A criminalização é mais uma ofensiva para garantir isso que a Silvia falou. Sérgio, né? Colaborando com o que você está colocando, a criminalização dos movimentos sociais, ela é desde sempre. Não é? Eu, no segundo mandato de Fernando Henrique, eu lembro melhor, assim, que eu já estava na faculdade, a gente vivia isso constantemente, o quanto que principalmente os movimentos de luta pela terra não passaram por essa criminalização, né, no governo de FHC. Agora, uma coisa que eu considero, sabe, Bruno, imprescindível nesse momento, né, além de uma reorganização dos eleitos e das eleitas do campo da esquerda para fazer frente nas casas legislativas, mas especificamente ali no Congresso, né, e aqui em Pernambuco, é o seguinte: a gente vai ter que pautar mais do que ser pautado. A gente vai ter que colocar muito mais projetos para dentro das casas legislativas. E isso precisa ser feito com muito apoio popular, sabe? Utilizar de outros mecanismos para denunciar arbitrariedades, né? Como lá em Camaragibe, a gente vive, por exemplo, uma situação de Bolsonaro, né? Na presidência, né? Tem um presidente militar eleito. Por mais que o Ministério Público, né, e o TSE fizeram um show de 3 horas para falar da legalidade das eleições ali no segundo turno, mas eu considero que essa eleição ela foi ilegítima, sabe? E vamos eu espero que ainda em um programa a gente possa falar sobre isso. Mas o fato é o seguinte: a gente tem essa situação no cenário nacional, mas os municípios também vivem com muita precariedade, com improbidade administrativas, com muita situação de acabar com o bem público, né? Então a gente não pode perder de vista que a luta contra o que se instaura na presidência precisa repercutir nos municípios e nos estados, e a gente vai ter que, enquanto sociedade civil, intelectuais, artistas, né, sociedade civil organizada, fazer projetos para colocar para dentro e utilizar instrumentos, como eu estava falando, de ação civil pública, ações populares, né, para dentro do judiciário, que é outro, eu acho que mais do que nunca nesses próximos 4 anos vai ser um local no qual a gente precisa entrar para disputar. Eu falo demais. Pode falar à vontade. Aproveitando isso que você falou, né, o Bolsonaro ele teve uma votação bem expressiva aqui, né? No primeiro turno ele teve mais de 40% dos votos. Vocês acham que apesar da gente em Pernambuco não ter eleito um governo que está alinhado com o do Bolsonaro enquanto discurso, né, declaradamente, vocês acham que deve ter um impacto aqui em Pernambuco essa eleição dele, pensando também que o presidente do partido dele é daqui, né? Vocês acham que daqui a 2 anos deve ter um reflexo na eleição para prefeito, por exemplo? Não, veja, só antes um pouquinho de te responder isso, eu só queria chamar a atenção para alguns pontos, né? Bolsonaro não foi eleito. Isso é uma contradição interessante que eu acho que a oposição tem que explorar, a sociedade civil tem que explorar. Ele não foi eleito com um discurso de uma agenda neoliberal. Ele não apresentou isso para a população. Ele não falou que ia diminuir os serviços públicos, ia tirar dinheiro da saúde e educação, ia privatizar tudo. Ele simplesmente não falou isso. Agora, claro, o mercado financeiro, as grandes elites, colocaram Paulo Guedes lá como grande fiador dos seus interesses e vão tentar usar esse mandato que se conseguiu para empurrar a goela abaixo do Congresso essa agenda. Só que aí vem a contradição. Eu não posso negar que Bolsonaro foi eleito com um discurso sobre segurança, sobre combate à criminalidade, embora vago, e com medidas que, a meu ver, vão piorar
piorar a situação e não melhorá-las, né? Eu não posso negar que ele foi eleito com uma agenda moral conservadora, a meu ver, ofensiva dos direitos constitucionais de um monte de gente desse país. E o judiciário, a gente vai ter que jogar, como a Silvia diz, dentro do campo judiciário, e me preocupa a situação do judiciário, né? Como eu já falei antes, né? Mas nesse ponto econômico, eu acho que aí a gente tem que explorar essa contradição. Essa agenda econômica não foi aprovada pela população. E aí eu volto à questão da fisionomia do governo. Eu tô ainda para ser convencido que os generais que estão lá pensam do mesmo jeito que Paulo Guedes nessa questão. São funcionários públicos, né? Sim, verdade. O próprio Jair Bolsonaro, o que é que ele fez na Câmara nos 30 anos? Porque ele é um velho deputado, que se vendeu como outsider, né? Um deputado, talvez um deputado federal mais antigo. O que é que ele fez na Câmara nesses 30 anos, se não fazer sindicalismo para militar? Defender tudo que é vantagem para a família de militar, né? Então, as pessoas não se transformam do dia para a noite. Eu acho que vai ter muito conflito interno dentro desse governo, né? Essa agenda, principalmente a agenda da economia, ainda está em aberto. E aí a oposição vai ter que explorar essas contradições para evitar uma agenda extremamente radical pela direita e que só vai piorar muito a situação. Eu vou dar só um exemplo que me preocupa, que eu entrevista do Paulo Guedes, em que ele diz que se o teto de gastos for estourado, ele vai propor o quê? A desvinculação de todas as desvinculações previstas na Constituição que garantem, por exemplo, níveis mínimos de alocação de recursos para saúde e educação, que garantem níveis mínimos de alocação de verbas para a assistência social. Ou seja, o que é que ele está propondo? Ele está propondo botar de cabeça para baixo a Constituição de 88 no sentido de eliminar dela o que ela tem de melhor, né? Então, é isso que a gente tem que estar atento também e perceber que o próprio governo vai estar dividido sobre essas questões e a gente vai poder explorar essas contradições, né? Também sem responder a tua pergunta, mas vamos refletindo, né? Como é que... Mas eu vou resgatar a pergunta, então, né? Qual é o reflexo da eleição, que a eleição de Bolsonaro pode ter aqui em Pernambuco? O que vocês acham? O que eu entendo nesse momento, Bruno, dessa repercussão é o seguinte: a gente vai, eu, enquanto defensora de direitos humanos, enquanto cidadã, né, eleitora, e eu gostaria de saber como é que o governo do estado se posiciona frente ao que o governo vai colocar nos primeiros 3 meses do ano, né, o governo nacional. É muito importante que a gente tenha um governo de Pernambuco e o governador, na realidade, inclusive, aparecendo e falando, né, sobre como é que ele entende a situação e para onde vai levar o estado. Porque nos últimos 4 anos, praticamente, Pernambuco não teve governador, nesse sentido público, né? E houve uma dificuldade muito grande na relação dos movimentos, inclusive de a gente fazer passeata na rua e o governador colocar a polícia com spray de pimenta, sabe, no nosso corpo. Isso é muito ruim. Inclusive, uma delas foi a passeata em que a gente chorava e protestava o assassinato político de Marielle, da vereadora militante, né, da combativa Marielle. Então, assim, com certeza, com relação ao mar de partidos, né, que existem no Brasil, haverá uma reorganização, porque vários partidos não conseguiram atingir o quociente necessário para o fundo partidário. Agora, ao mesmo tempo, haverá uma briga para ver os poucos deputados para onde é que eles vão. A gente viu o saldo que deu o PSL de 2014 para 2018, né, na quantidade de deputados, saindo de 1 para 52, por exemplo, e a tendência que se tem é, inclusive, de ampliar essa base de deputados. Agora, também vai depender, porque nunca o jogo é visto de um lado só, né? São múltiplos lados. Como é que se comporta, por exemplo, o PDT aqui no estado de Pernambuco? Para onde vai querer crescer o PDT? Né? Como é que se reorganiza o PT após uma eleição, uma disputa no estado, né? Inclusive trazendo o nome da Marília, remexendo com as bases do partido, ascendendo. Tem muita gente no PT ávida por um PT mais vivo, mais conectado às lutas. O PSOL também cresceu muito. Então, como é que o PSOL não só
consegue ter um mandato, né, com as juntas e que terá todo o meu apoio para fazer um excelente mandato junto às necessidades da população, mas também crescer, se organizar enquanto partido para que em 2020 possam esses partidos de esquerda ocupar mais as câmaras legislativas e com, obviamente, condições de disputa da majoritária municipal. Nunca se pode olhar de um lado só, mas isso também, essa capacidade organizativa, né, dos partidos de esquerda depende muito de como a gente entende essa construção partidária vinculada ao projeto de Brasil que o partido defende, do diálogo desses partidos com o movimento. E como é que a gente vai se encontrar, infelizmente, assim, porque a história não está pré-escrita, né? A gente pode delinear algumas veias, algumas possibilidades de ação e reação, mas a vida é um campo aberto. Então, essa história se constrói no cotidiano mesmo. Eu acho que a direita aqui local, ela vai se alinhar fortemente ao bolsonarismo. Eu não tenho muita dúvida que o que resta do DEM, do PSD, do PSDB, do PTB e de outros setores vão armar, sim, uma candidatura forte à Prefeitura do Recife, por exemplo. Né? Então, eu acho que tem aí um crescimento muito grande desse campo de extrema-direita que, meio surpreso até, descobriu um potencial eleitoral para suas ideias conservadoras que eles próprios nunca esperavam. Agora, por outro lado, concordando com Silvia, há sim um potencial nas forças de esquerda de construção de coisa muito nova, né? Agora, eu acho que cai naquela necessidade de um diálogo franco entre as próprias forças, da capacidade também de fazer um olhar para dentro, de entender onde que a gente muitas vezes não agiu com a coerência, com a eficácia suficiente para transmitir à população as nossas posições, né? E vai depender também de como o PSB vai se comportar, se vai optar por um estilo mais defensivo, tentando talvez ser mais agradável ao Palácio do Planalto, ou se vai se alinhar mais claramente com uma oposição. Eu sei que isso não é fácil para quem está no governo. Você depende de verbas, depende de uma certa interlocução, mas eu acho que é possível equilibrar isso aí, né? Agora, eu não tenho dúvida que a direita, que o bolsonarismo vai arrastar todo o lado conservador de Pernambuco, né? Todas aquelas pessoas que postulavam uma outra posição, rapidamente já estão se chegando ao campo do novo presidente, né? E aí, assim, a gente tá com pouco tempo, mas eu queria saber de vocês também uma outra coisa, que é o seguinte: a gente tem, de um certo modo, acompanhado nesse conservadorismo de fora, nos Estados Unidos, na Argentina, uma entrada numa certa entre-safra, né? Isso. E o próprio, como você mesmo até colocou no começo, né? O Bolsonaro tentou se associar a uma ideia de Trump num momento que Trump já não está mais tão bem. Vocês acham que isso pode... Há uma chance, um risco, eu não sei como colocar, sem parecer tão tendencioso na minha pergunta, mas enfim, vocês acham que existe uma chance dessa entre-safra acontecer no governo dele também? Né? Disso que está acontecendo na Argentina, que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Da direita perdendo um pouco da força que conquistou após ter chegado lá, né? Vocês acham que isso pode acontecer aqui também? Olha, quando eu olho para o mundo, eu veja a bancada do Partido Democrata Americano nessa nova Câmara dos Deputados. Veja a quantidade de mulheres que se elegeram, de mulheres índias, de mulheres negras, né? De mulheres de culturas que estão emergindo agora, no exato momento em que uma onda conservadora, há tão pouco tempo atrás, revolucionou os Estados Unidos, colocou Trump no poder. Você teve uma reação agora que só não foi maior, inclusive, por conta dos arranjos eleitorais. O sistema americano depende muito do desenho dos distritos. Os republicanos dominaram, isso é feito pelas assembleias legislativas estaduais. Eles dominaram essas assembleias e redesenharam os distritos para favorecer a eles próprios. Ainda assim, o Partido Democrata, e com muita força dentro do Partido Democrático, a esquerda e os movimentos sociais lá dentro, eles ganharam uma maioria de quase 50 cadeiras na Câmara dos Deputados. Sem o redesenho, talvez chegasse a 80. Ou seja, foi o que eles chamam lá de landslide, uma lavagem eleitoral.
Está começando essa reação. A gente não sabe se isso vai repercutir imediatamente no Brasil. Eu não quero soar aqui falsamente otimista. Eu acho que a coisa aqui ainda está começando. Como eu disse antes, todo governo tem sua lua de mel. Mas eu acho que o eleitorado brasileiro ele não sancionou o fim da luta por inclusão social. Né? E eu acho que quando Bolsonaro abrir sua agenda claramente cruel para com os direitos sociais, com tudo que se construiu desde 88, eu acho sim que vai ter reação da população. Agora, por outro lado, a oposição precisa facilitar as coisas. Ela precisa se renovar, se reconectar. Eu acho que aquilo que Mano Brown falou lá no meio da campanha, aquilo não é pouco. A gente tem que levar a sério ali. Tem que se reconectar. A gente fazia pesquisa qualitativa durante a eleição. 3 preocupações estavam na cabeça da periferia. Eu estou falando da periferia. Segurança pública, corrupção e emprego. A esquerda tem que ter resposta para isso. E se não fizer uma autocrítica grande, não vai poder falar de corrupção com moral para as pessoas. Não vai poder falar de segurança também se não tiver uma proposta. Não adianta dizer que segurança é uma questão só de desigualdade social. A gente sabe que é, mas não é só isso, né? Então eu acho que tem sim condições dessa onda de direita ser contrarrestada, mas depende da gente também olhar os próprios problemas da gente e não apenas culpar o adversário por querer vencer a gente. O papel do adversário é querer derrotar a gente. O papel da gente é não deixar que ele faça isso. Os americanos estão conseguindo fazer isso. Eu creio muito que 2020 na América eles não vão eleger Trump. E vamos riscar essa página e isso tem um impacto sobre o mundo, né? Agora, a tarefa da gente é nossa. A gente não pode terceirizar para ninguém. Gente, eu vou ter que encerrar. Nosso tempo já acabou. Queria agradecer bastante vocês pela participação. Agradecer o ouvinte, né, pela audiência. Lembrar que esse é o último. Só me dê 30 segundos. Acho que o importante é a gente também dizer o seguinte: o bom é que com o avançar da história, a população também, a gente vai ganhando consciência sobre luta. Né? E a gente já está hoje em dia conectado, assim, aqui no Brasil, a América Latina, a África, a Ásia, a gente sabe que todas essas lutas fazem parte de uma luta só. O fato de Trump estar passando por esse momento agora, na verdade, não só cabe ao povo de lá e a consciência, né, que o povo dos Estados Unidos também tomou, mas é um movimento no mundo de que a gente não quer mais governos autoritaristas e que a economia, ela precisa sim estar vinculada à defesa de direitos e à garantia de acesso a direitos sociais, culturais, meioambientais. E isso já não é possível mais frear. A revolução é um caminho sem volta. Tá ótimo, obrigado mais uma vez. Lembrar que o Fora da Curva ele vai entrar agora em recesso, então nós vamos ter uma temporada de reprises aqui na Rádio Universitária e nós voltamos em fevereiro com uma nova temporada ao vivo. O programa de hoje teve produção de Edi Rodrigues, locução e roteiro de Bruno Nogueira, na equipe aqui do estúdio Gabriele Alves e Carol Torpe, e trabalhos técnicos de Marco da Lata. Um feliz ano novo para todo mundo. Boa. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12